Meus irmãos, nós vamos, nesse momento, abrir a palavra do nosso Deus em Filipenses, capítulo de número 4. Então, abra aí a sua Bíblia em Filipenses, capítulo de número 4. Hoje pela manhã, o presbítero Marcos deu uma aula falando em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, e eu diria que ele fez uma boa introdução e contextualização à mensagem, porque o apóstolo Paulo ele cita as igrejas da Macedônia em 2 Coríntios, capítulo de número 8, e Filipos era uma igreja da Macedônia. E nós começamos do capítulo 1, passamos pelo 2, pelo 3, chegamos no 4 e hoje finalizamos então, irmãos, a partir do versículo de número 14. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 14, nós finalizamos a série aqui de exposições na carta de Paulo aos Filipenses. Veja então o que diz a palavra do Senhor. Filipenses capítulo 4, versículos 14 a 23. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros, porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para suprir as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um de vós, cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Oremos. Pai, nos abençoe nesse tempo e o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz e que saiamos daqui prontos e preparados, ó Deus, para cumprir a tua vontade. Pedimos, Pai, que o Senhor, por tua graça e misericórdia, faça a tua palavra cair em nosso coração e produzir frutos de arrependimento, de mudança, de conversão. Nós oramos assim, pedimos tua bênção sobre nós, no nome precioso e santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então finalizando aqui os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou sentindo o microfone abaixar e levantar. Falhou agora. Ou é só eu que estou ouvindo? Ok. Eu vou continuar aqui, mas se eu continuar ouvindo, eu vou trocar o microfone. Tudo bem, meus irmãos? É que às vezes os irmãos não ouvem, mas eu não. Eu não sei se é o retorno, dá umas quedas assim, né? Aí você pode pensar, não é, pastor, é queda no seu ouvido, que está ruim, e aí o seu ouvido está terrível, você não ouve. Não, não é, meus irmãos. Às vezes acontece isso. Ok, eu vou continuar aqui, se eu continuar sentindo, aí eu vou só trocar aqui o microfone, tá bom? Como eu coloquei, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta, a carta aos Filipenses, enquanto estava preso em Roma. O apóstolo Paulo, ele plantou essa igreja, ele amava essa igreja, e depois que ele saiu da cidade de Filipos, se passaram pelo menos 10 anos. A situação do apóstolo não era uma boa situação, como eu disse, prisão domiciliar, onde ele ficou possivelmente 2 anos. Agora, o que nos chama a atenção é que, embora o apóstolo Paulo estivesse preso,
O apóstolo Paulo não se tornou um homem assim derrotado, ele não se tornou um homem fracassado, não se tornou um homem falido, abatido. Em nenhum momento nós vemos nessa carta traços de um homem amargurado, ressentido, desistindo da vida, muito pelo contrário. Essa é uma carta que fala muito sobre alegria. Paulo fala sobre contentamento. Paulo fala acerca de sua exultação, mesmo preso, servindo a igreja de Cristo. Agora imagine então esse homem acorrentado a um soldado, limitação geográfica, castigos injustos foram impostos a ele, porém ele permanece lá, firme, servindo o Rei Jesus. E uma das coisas que com certeza facilitou ou aliviou o trabalho do apóstolo foi exatamente o serviço das igrejas. E uma das igrejas que serviu o apóstolo Paulo com amor e dedicação foi exatamente a igreja de Filipos. A igreja precisa ser fonte de bênção na vida de seus pastores. E agora eu posso dizer isso porque o texto diz isso. Né? A igreja precisa investir e sustentar os seus pastores, a igreja precisa investir e sustentar os seus missionários, a igreja precisa investir e sustentar trabalhos de plantação de novos campos, a igreja precisa investir e sustentar parcerias com os nossos seminaristas. O apóstolo Paulo, ele trata aqui no final dessa carta de um assunto que a gente considera espinhoso, um assunto assim desconfortável, porque ele fala sobre finanças, ele fala sobre ajuda financeira, ele fala sobre investimento financeiro na obra de Deus. E recursos financeiros, meus irmãos, sempre foram importantes para a expansão do reino. Não é que Deus necessite de dinheiro, não é isso. Mas a gente, quando lê a Sagrada Escritura, a gente percebe que Deus sempre moveu os seus filhos e muitas igrejas para que a obra dele pudesse se expandir com missões. E por conta disso o apóstolo Paulo ele era imensamente agradecido quando se lembrava da igreja de Filipos. Estava preso, muito distante daquela igreja, mas ele mantinha o seu coração grato por aquela igreja. E o que aquela igreja fez? Aquela igreja fez uma parceria ministerial com o apóstolo. Ministerial com o apóstolo. E eu quero falar sobre isso, sobre essa igreja generosa, abençoada por Deus. E eu poderia até ser mais específico e dizer que eu quero falar sobre o cristão generoso, abençoado por Deus. E eu espero que não só a nossa igreja seja uma igreja generosa, abençoada por Deus, ela tem sido, mas eu espero que você, individualmente, seja um cristão generoso, liberal, abençoado por Deus. Bom, vamos voltar então o nosso olhar aqui para a Sagrada Escritura, e eu quero começar falando sobre essa parceria. E essa seria a primeira lição, né? Seja um parceiro na obra de Deus. E para ser parceiro na obra de Deus, tem que haver generosidade. Eu vou dizer, não é generosidade no seu bolso, generosidade no seu coração. Porque daí o coração atinge tudo, né? Inclusive o bolso. Seja um parceiro na obra de Deus. Olha o que Paulo diz então no versículo 14, ele diz assim: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Meus irmãos, vamos ver aqui o contexto. O que Paulo havia acabado de dizer no versículo 13? É aquele versículo que as pessoas estampam, né, nos carros. Ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. No verso anterior, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo estava assim, plenamente contente, ele estava satisfeito. Ele estava fortalecido em Cristo em toda e qualquer situação. Mas o apóstolo Paulo,
Ele não era aquele tipo, arrogante, talvez aí de pregador, autossuficiente, cheio de si. Ele é humilde, e veja que ele foi humilde o suficiente para reconhecer e agradecer aos filipenses por terem firmado aquela parceria com ele. Ele agradece àquela igreja por ter se tornado uma sócia com ele naquele empreendimento. A igreja de Filipos entrou em sociedade com o apóstolo Paulo. Veja a palavra associando. Vocês têm compartilhado comigo. E a igreja se tornou, entrou nessa sociedade. Aquela igreja se tornou uma investidora. E eu posso até dizer que a igreja de Filipos se tornou uma investidora financeira. Era uma igreja que investia financeiramente no que, pastor? Investia financeiramente no empreendimento missionário liderado pelo apóstolo Paulo. Que maravilha, né? Você investe no quê? Pastor, estou investindo nisso, estou investindo naquilo, estou investindo naquilo outro. O que mais? Quais são os nossos investimentos? Os nossos investimentos. Fala assim, pastor, também estou investindo numa obra aí que, estou fazendo uma aplicação financeira, pastor, que é infalível. Qual é? Pastor, estou investindo no reino de Deus. Eu estou acumulando tesouros no reino dos céus. Esse é um bom momento, meus irmãos, para a gente dar um glória a Deus, né? Amém. Não é? Eu estou investindo no reino dos céus. Porque esse é um investimento infalível. Uma igreja movida por generosidade, liberalidade, amor, uma igreja que não media esforços para sustentar aqueles que estavam à frente na missão. Paulo precisa, vamos dar um jeito e vamos mandar para ele recursos. Mas a gente é pobre, não tem importância. Da nossa pobreza tiraremos uma oferta generosa para sustentar o missionário. E veja o versículo 15, Paulo fala dessa associação, aí você fala assim, pastor, mas todas as igrejas ajudavam o apóstolo Paulo. Paulo também estava lá, no bem bom, estava preso, mas estava cheio de recursos financeiros, não. Olha o que ele diz no versículo 15, os filipenses foram os únicos cristãos da região da Macedônia a entrar nessa parceria. Ele coloca assim, e sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Tinha muitas igrejas. E aí, quem vai querer entrar nessa parceria? Quem quer ser um investidor? Eu estou indo lá para Roma, vou ser prisioneiro. Aí foi saindo pelos cantos, os cristãos e as igrejas. Mas aí teve uma igrejinha lá, pobre, que levantou a mão e falou, nós seremos parceiros. Nós entraremos nessa sociedade. E o texto diz, meus irmãos, que desde o início, quando Paulo chegou em Filipos, Atos 16, plantou a igreja, os filipenses disseram, estamos juntos, Paulo. E começaram a sustentar o apóstolo Paulo. E aí Paulo deixa aquela região, que era a região da Macedônia, a região de Filipos, Tessalônica, a Bereia, ele deixa aquela região, ele parte para Caia, ele vai para Corinto, e quem está sustentando ele lá? Os filipenses. Estamos juntos. É o que Paulo diz aqui. Ele foi sustentado, os filipenses seguraram as cordas por meio dessa parceria financeira, e ele usa uma expressão interessante, ele fala no tocante a dar e receber. É linguagem de investidor, no tocante a dar e receber. Os filipenses fizeram o melhor investimento de suas vidas. Eles estavam aplicando recursos financeiros na obra do Senhor. E eles faziam isso enviando ofertas ao apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo deixou Filipos, meus irmãos, ele seguiu para Tessalônica. Tessalônica ficava próximo de Filipos, ali uns 100 quilômetros. Chegou em Tessalônica, novamente, foi perseguido. A situação ficou complicada. Paulo precisava do quê em Tessalônica? Além das orações, ele precisava do quê? De dinheiro.
Ele tinha que sair da cidade, fazer uma nova viagem. Ele precisava se manter. E aí o texto bíblico diz assim que a igreja de Filipos ajudou, não uma, duas, bastante. Era um momento difícil. Paulo necessitava de recursos e os filipenses novamente ofertaram. Veja o versículo 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Irmãos, se você ainda não é, você precisa ser um investidor nos empreendimentos do reino de Deus. Todos nós aqui. Nós não podemos julgar nesse sentido, eu não conheço o coração dos irmãos e nem até onde os irmãos estão indo ou deixando de ir. Mas preste atenção, você precisa ser um investidor. Eu até poderia usar a palavra aqui, um associado, né? Nos empreendimentos do reino de Deus. Sabe? É você ser generoso, não só contigo e com o seu conforto, com as coisas que você necessita, mas é você ser generoso também nos investimentos no reino de Deus. Veja como isso é sério, irmãos. Nós fazemos muitas parcerias, não fazemos? Fazemos. Por exemplo, quando você assina a Netflix, você faz o quê? Uma parceria. Você se torna um associado. Você paga para receber alguma coisa, né? Quando você assina lá a TV a cabo, também você faz uma parceria. É uma troca, né? Você entra numa sociedade. Você oferece algo e você recebe algo. E eu poderia ampliar isso. Quando você entra na academia, não vou perguntar aqui quem faz academia, né? Porque muita gente deve fazer academia. Eu percebo que vocês estão super bem aí, né? Fisicamente. Então, você entra na academia, você faz o quê? Você faz uma parceria, você se torna um associado. Quando você faz uma viagem, você fez uma viagem, você também fez uma parceria, porque você pagou algo para desfrutar de algo. E às vezes nós firmamos parceria com todo mundo, e com tudo aquilo que nos traz conforto. Eu não estou dizendo que isso é pecado, mas o problema é que a gente, quando o assunto é a parceria com o reino, o investimento do reino, a gente trava. E aí, para gastar com os nossos, né, e com o nosso conforto, a gente é liberal. Vamos lá, não tem problema. Ah, mas tá caro, não tem problema, tem dinheiro. Tá caro, tem dinheiro. Aí, quando é para o reino de Deus, fala assim, não sei, será que não é muito? Mas, pastor, 10% do meu salário? Meu Deus do céu. É muita coisa. É muita coisa para quem? Para quem é muita coisa? É muita coisa talvez para você. Agora preste atenção, isso é muito sério. Se Deus tem te abençoado, seja generoso. Aí você fala assim, mas qual o retorno, né? Paulo vai falar do retorno. A diferença é que quando você investe nas coisas desse mundo, o retorno é passageiro, é rápido, né? Agora o investimento no reino de Deus, ele dura. Como é bom, meus irmãos, investirmos no reino de Deus. Talvez você fale assim, pastor, mas a minha situação não é a melhor não, está meio complicado, porque a situação está apertada lá em casa, estou cheio de conta lá, e aí está difícil, as dívidas estão chegando, cartão, e carro, e isso, aquilo, TV a cabo, Netflix, academia, tudo aquilo que é de essencial para a nossa vida, né? E aí nós voltamos para Filipos, o texto que o presbítero Marcos falou nessa manhã. O texto bíblico diz assim, meus irmãos, 2 Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo diz assim, também irmãos vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, Filipos, porque no meio de muita provação e tribulação manifestaram uma abundância de alegria e a profunda pobreza. Estamos falando de uma igreja pobre. Pobre. Porque aquela região era rica, mas aquela região ficou pobre. No primeiro século era pobre. E Paulo diz assim que da profunda pobreza, ou da extrema pobreza, superabundou em grande riqueza da sua
generosidade. Generosidade é espiritual. É bonito isso, né? E aí o texto diz assim: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e olha o que Paulo diz, meus irmãos, e mesmo acima delas, eles foram além, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. Então, pobreza, lutas financeiras não é desculpa. Irmãos, nós precisamos investir no reino de Deus. Investir o quê, pastor? Dinheiro. Aí você fala assim: pastor, mas a nossa igreja não fala negócio de dinheiro. Irmãos, esse é o problema. É que às vezes a gente vai para um extremo e a gente se esquece. Às vezes você se torna membro da igreja, está na igreja 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas nunca contribuiu com nada com a igreja. Ah, mas eu oro pela igreja. Amém. Mas a gente precisa contribuir com um recurso financeiro, irmãos. Então você que ama Deus e ama o reino de Deus, fala assim: pastor, que bom que eu estou ouvindo isso. A partir de hoje, vou investir. Onde? No reino. Eu vou devolver a Deus o que pertence a Deus. E outra, meus irmãos, vocês sabem da transparência e lisura da nossa igreja. Vocês sabem disso. Qual é o resultado disso? Verso 17. Você vai ter um bom lucro. Diz assim o versículo 17: não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. É como se Paulo dissesse: olha, eu estou falando sobre essa questão de recurso financeiro, mas presta atenção, não é porque eu quero mais. Eu não estou dando nenhuma indireta para vocês, como se eu quisesse o dinheiro de vocês. E aqui é uma coisa, há um ensinamento muito precioso aqui. Paulo está dizendo o seguinte: olha, o recurso de vocês supre a minha necessidade, mas que fique bem claro que eu estou contente em toda e qualquer situação. Ele havia acabado de dizer isso. Fique bem claro que tudo posso naquele que me fortalece. Fique bem claro que eu aprendi a viver na escassez. Mas eu me alegro quando vocês investem em mim, não porque os recursos de vocês estão servindo para me suprir aqui na cadeia, mas eu me alegro porque eu sei que os recursos que vocês estão investindo no reino de Deus, diz o texto, aumentará o vosso crédito. Aumentará o vosso crédito onde? Aumentará o vosso crédito diante de Deus. Meus irmãos, Paulo ele está contente com a generosidade dos filipenses, porque a generosidade da igreja não passa despercebida dos olhos do Senhor. Você fala assim: estou sendo generoso, pastor. Talvez ninguém saiba, Deus sabe. Deus ama quem dá com alegria. Fala assim: pastor, mas Deus vai me recompensar? Veja bem, Deus não é devedor de ninguém, e nós somos contra a teologia da prosperidade. Deus não é devedor a ninguém, mas Ele graciosamente recompensa a generosidade de seus filhos. Ele recompensa aqueles filhos que liberalmente não medem esforços para investir na proclamação do reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 20, Jesus Cristo diz assim: ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Um comentarista falando sobre essa passagem, ele disse algo interessante. Ele disse assim: dividendos eternos. Quem conhece a linguagem financeira sabe que são os dividendos, né? Então, dividendos eternos estavam sendo creditados na conta dos filipenses no céu, mas os investimentos estavam sendo feitos aqui na terra. Como anda a nossa fidelidade?
no que temos efetivamente investido os nossos recursos. Porque às vezes, a gente deveria se envergonhar disso, mas às vezes a gente sofre, se entristece, porque não desfrutamos de algumas coisas materiais. A gente não pode ter, eu não queria ter tanto aquela, né? Eu não tenho, né? Queria tanto fazer aquela viagem, mas não dá. E às vezes até um murmúrio, né? Às vezes começa a olhar lá o Instagram, aí fala, puxa, mas o fulano foi, todo mundo foi. E eu não fui ainda. E não há perspectiva de ir, não. A perspectiva é ficar. O negócio está complicado. Às vezes a gente começa a olhar e a gente se lamenta, irmãos. A gente se lamenta às vezes. Uma certa insatisfação. Mas quantas vezes a gente fica assim, insatisfeito e fala assim, estou insatisfeito por quê? Não estou conseguindo investir no reino de Deus. Estou triste, por quê? Porque não estou fazendo o que eu deveria fazer. Como anda a nossa fidelidade, meus irmãos? Todo crente deve investir financeiramente na obra do Senhor. Ofertar para a expansão do reino é sinal de sabedoria no uso dos recursos que Deus tem te proporcionado, sejam muitos ou sejam poucos. Onde está o nosso coração? Qual o nosso primeiro, o nosso principal comprometimento? Pense bem, né? Qual é o reino que temos aplicado e investido? Em qual reino? No nosso reino apenas? Veja o versículo 18, irmãos, agora. Paulo, ele recebe aquela oferta como um ato de adoração dos filipenses. Ele fala assim, recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Tem um ditado que diz assim, né? O que os olhos não vê, todo mundo conhece, o coração não sente. O apóstolo Paulo estava em Roma, bem distante de Filipos, mais de 1000 quilômetros. Mas olha que interessante, mesmo distante. Os filipenses estavam preocupados com o apóstolo e eles investem recursos na vida do apóstolo, mandando ofertas. E o texto diz que eles mandaram não só ofertas, mas mandaram Epafrodito para suprir Paulo. Então, Epafrodito pegou os recursos da igreja, as ofertas, seguiu para Roma para falar, Paulo está aqui. E Paulo, ele diz assim, olha, eu estou suprido, por causa dessa oferta ele fala, estou suprido, eu tenho abundância. Os filipenses não falaram assim, vamos dar um pouquinho ali para dar uma ajudadinha, né? Para cobrir ali uns 2, 3 dias ali. Não. Abundância. Eu estou suprido. E Epafrodito, irmãos, aqui no capítulo 2, versículo 25, Paulo diz que ele era um irmão, um colaborador, um companheiro de lutas, um ministro e também um mensageiro, um servo fiel que levou a oferta dos filipenses até o apóstolo Paulo para suprir as suas necessidades. E aí Paulo fala assim, quando eu recebi a oferta das mãos de Epafrodito, então você imagine Paulo lá na prisão, ele não podia trabalhar, muitas necessidades, escrevendo as cartas, aí chega lá o Epafrodito e fala, Paulo, cheguei, fala, e aí? Trouxe aqui a oferta, o pacote, né? Falou assim, mas a igreja de Filipos era uma igreja pobre. E aí Paulo fala assim, eu recebi essa oferta. E ele fala, eu sei que essa oferta, ela é aroma suave, aceitável a Deus. Isso que vocês fizeram foi um ato de adoração. Por isso que a gente tem um momento do culto para consagrar a oferta, porque a oferta é ato de adoração. Quando nós oramos, nós estamos adorando a Deus. Quando nós lemos a palavra, estamos adorando a Deus. Quando ouvimos a mensagem, estamos adorando a Deus. Quando participamos da ceia, estamos adorando a Deus. E quando a gente pega o nosso recurso e investe no reino, estamos adorando a Deus. E Paulo diz aqui, né? Ele fala sacrifício aceitável. A linguagem aqui veterotestamentária. O sacerdote,
que apresentava e sacrificava o animal, depois colocava ali o incenso, derramava o incenso, e aquele aroma que subia, né, indicava o cheiro agradável diante do Senhor. Era o aroma perfumado subindo ao céu, aquela fragrância prazerosa, suave ao Senhor. E da mesma forma, Paulo diz assim: a oferta de vocês, esse ato, né, liberal de vocês, é um ato de adoração. Vocês estão expressando adoração, louvor a Deus, né? E aí você fala assim: e aí, pastor? E aí a gente tem que adorar a Deus também nessa área. Ah, pastor, mas eu canto tão bem, né? Amém? Que bom. Mas você tem que adorar a Deus com toda a sua vida. Aqui, fora daqui. E você adora a Deus quando você canta, quando você louva. E você adora a Deus quando você consagra a Ele o que pertence a Ele. É um ato de adoração. Claro que é uma devolução de parte do que Deus tem te dado, mas é um ato de adoração. O nosso ato de generosidade, meus irmãos, nos dízimos e nas ofertas, não apenas supre a necessidade dos pastores, dos missionários, dos obreiros, dos campos que temos, mas o seu ato de generosidade também é um ato de adoração a Deus. Você já parou para pensar que Deus recebe as suas ofertas, e Ele recebe as suas ofertas como aroma agradável? Ele recebe as suas ofertas também como um ato de louvor. Aí você fala: pastor, essa área aí está meio complicada, né? Ou você fala assim: não, pastor, essa área da adoração é que está mais afinada, né, na minha vida. Esse ato de adoração é o que eu mais gosto, pastor. Não vejo a hora de chegar o momento, né, em que eu vou prestar esse ato de adoração. Isso também é adoração, meus irmãos, a Deus. Agora, veja que interessante, aí no versículo 19... esse apoio financeiro da igreja, que era um sacrifício perfumado, que alegrava o coração de Deus, esse ato sacrificial, Paulo diz que trazia um grande benefício. E aqui vem o ponto central no meu entendimento do texto. Por quê? Porque muita gente vai pegar esse texto e vai falar assim: ai, está vendo? É Deus que supre. Olha o que o texto diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. E a grande questão é: Deus supre as necessidades de quem? E o texto ainda diz assim: segundo a sua riqueza em glória. O nosso Deus é riquíssimo, e proporcionalmente, segundo a sua riqueza em glória, Ele te abençoa. Eu vou dar um exemplo aqui. Não sei se vai ser muito bom, mas talvez ajudar. Quem é o homem mais rico do mundo? Vocês sabem? Irmãos, quem é? Não diga que é você, né? Não sou eu também. Ok, o Elon Musk, né? Se ele não é o mais rico atualmente, né? Porque tem uma briga ali, mas ele é um dos mais ricos aí. Aí você está com uma necessidade, entendeu? Aí você fala assim: ah, sei lá, o meu carro quebrou. Você manda lá uma mensagem para o Elon Musk, fala assim: ó, Elon Musk, tem tanto carro aí, né? Dá para suprir aqui a minha necessidade? Aí o Elon Musk fala assim: ok, eu vou suprir tua necessidade. Eu vou mandar para você um carro novo. Certo? A pergunta é: ele te abençoou segundo as riquezas que ele tem? Não. Ele te deu um grãozinho assim, um pó, né? Uma poeirinha, quase vácuo. O vácuo. Aí você fala: ah, que bom. Mas não foi segundo a riqueza que ele possui, que ele te abençoou. Agora presta atenção. Deus te abençoa segundo a sua riqueza, cheia de glória. Vocês estão entendendo? Proporcionalmente, o que Deus nos dá
meus irmãos, é algo assim maravilhoso. Deus nos supre segundo a sua riqueza em glória. Segundo a sua riqueza em glória. Ele nos dá muito mais do que a gente precisa. Deus é generoso quando Ele abençoa os seus filhos. Agora, a gente precisa entender, irmãos, que essa bênção de Deus, o texto é muito claro, né? Paulo fala assim, vocês têm contribuído comigo? Aí Paulo fala assim, e o meu Deus... O suprimento não é para todos, não. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, individualmente vocês. Deus nos abençoa, meus irmãos, com os recursos infinitos e gloriosos que Ele possui. Isso significa muito mais do que dinheiro, mas Ele provê para nós um tipo de fartura, de segurança, de contentamento, às vezes com as coisas mais básicas que nós temos. O Elon Musk não é tão farto, tão próspero, quanto eu e você. Inclusive a riqueza dele não pode comprar 1 minuto da paz que Jesus Cristo oferece por meio da cruz, a não ser que ele creia em Cristo, se arrependa de seus pecados. Agora vamos pensar aqui, se Deus é tão gracioso para suprir a igreja, meus irmãos, por que nós temos tanta dificuldade, né, para ofertar? Pastor, talvez você fale assim, pastor, lá em casa é uma luta, né? Quando eu penso já foi, né? Por que a gente tem tanta dificuldade, irmãos? O C.S. Lewis, falando sobre isso, ele disse assim, o cristão tem dificuldade, muitas vezes, essa dificuldade não é fruto assim, do desejo de resguardar uma vida mais luxuosa. Ele tem dificuldade, mas não é uma vida mais luxuosa que talvez ele deseja, e por isso ele é infiel. Ele fala assim, ele muitas vezes é infiel por causa do temor frente à insegurança do futuro. Porque ele pensa assim, eu tenho esse recurso, se eu não pagar isso, então vou ter um monte de problema na minha vida. Vai atrasar isso, eu vou ter um monte de problema. Então, aquela sensação de insegurança em relação ao futuro faz ele reter e não ser generoso no reino, no investimento no reino dos céus. Agora, olha que coisa interessante, Paulo está dizendo aqui o seguinte, ele está indo na contramão e dizendo assim, se eu e você, que amamos a Deus, que servimos a Deus, que adoramos a Deus, que vivemos a nossa vida para a glória de Deus, se nós formos generosos, Paulo está dizendo isso, como os filipenses foram. Fala, e o futuro? Paulo está dizendo, o futuro está garantido. Aí você fala, mas como assim está garantido? Está garantido porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus as nossas necessidades. Olha o que Jesus Cristo disse em Lucas capítulo 6, verso 38. Ele disse assim, dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Dá generosamente, recebe generosamente, isso não é troca, isso não é, meus irmãos, teologia da prosperidade, como eu disse, porque Deus não é devedor a ninguém, mas Deus graciosamente tem prazer em abençoar a generosidade, a liberalidade de seus filhos, quando seus filhos investem seus recursos no reino. Eu poderia citar um monte de exemplo aqui, como Abraão, o exemplo da viúva de Sarepta, o exemplo de Ana e tantos outros exemplos. Mas eu quero concluir aqui então, com o final do texto, que é o tributo, né? O versículo 20, Paulo, então, ele fecha tributando toda a glória ao Senhor. Ele diz, ora, a nosso Deus e Pai seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele tributa toda a glória ao Senhor. Perceba que, mais uma vez, nenhum sinal de tristeza, está preso, mas nada roubou a alegria do apóstolo, o entusiasmo do apóstolo, ele está preso, mas ele fala assim, toda a glória seja dada ao nome do Senhor.
Ele está dizendo, o Pai continua sendo bondoso, o Pai continua sendo misericordioso, mesmo eu estando aqui preso em Roma. E Paulo então se ocupava com isso, né? Se ocupava em glorificar a Deus. E então ele diz no verso 21 a 23, a saudação final. Então ele diz assim, saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os santos aqui de Filipos são os regenerados, transformados, justificados. Santos significa separados, né? Então ele está saudando ali de forma calorosa a igreja de Filipos. E depois ele continua, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Timóteo estava com Paulo, capítulo 1, versículo 1. Na carta aos Colossenses, Paulo cita Tito, Paulo cita também Onésimo, Aristarco, João Marcos. Possivelmente, talvez não todos, mas uma parte desses homens estavam com Paulo ali na prisão, Lucas também. E Paulo cita eles aqui, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. E depois no versículo 22 ele diz assim, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. É interessante isso, né? Os da casa de César. É os da casa do imperador. Era o povo de dentro. Aí os comentaristas dizem que os da casa de César, de uma forma mais ampla, assim, seriam ali os cozinheiros, soldados, os servos ali de César, né? Talvez os familiares do imperador, juízes, mensageiros, era um grande contingente de pessoa que estava ali ao lado do imperador e servia o imperador provendo para suas necessidades. E se nós olharmos o capítulo 1, versículo 23, Paulo vai dizer que ele testemunhou para a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda romana, que cuidava do apóstolo Paulo na prisão. Então, cada vez que ia fazer aquela troca de guardas, né, que alguém era amarrado ali, ou era algemado com Paulo, o que Paulo fazia? Paulo pregava. Havia uma troca de turno, Paulo pregava. Ele começou a evangelizar os guardas, aquilo começou a se espalhar. Ele fala, os da casa de César, tem gente aqui dentro que se converteu. Isso foi fruto do testemunho de Paulo. Irmãos, o evangelho cresceu tanto, mas cresceu tanto em Roma, que nós sabemos que no ano 384 se tornou a religião oficial do império. Havia muito crente lá, muitos cristãos lá, mas o ponto que eu destaco aqui é que essa fortaleza, né, aparentemente impenetrável do Império Romano, foi quebrada, ruiu diante do evangelho. E aí eu volto ao ponto principal. Paulo estava lá, fazendo missão, pregando o evangelho, testemunhando, pessoas se convertendo, mas a gente não pode esquecer que havia uma igreja pobre. E essa igreja pobre estava fazendo o quê? Estava segurando as cordas assim, ó. Aí Paulo ia descendo no poço da prisão, e ele segurando as cordas. Paulo, pode ir porque a gente está segurando. E Paulo foi fazendo uma missão, sustentado por aquela igreja pobre, mas uma igreja liberal, uma igreja extremamente generosa. E ele encerra, né? A graça do Senhor Jesus seja com o vosso espírito. Ou seja, ele termina do mesmo jeito como começou, aqui dando glórias a Deus e agradecendo pela graça, né? A caminhada do início ao fim é uma caminhada pela graça. Meus irmãos, olha, eu espero que você nessa manhã saia daqui e fale assim, pastor, eu entendi o que a palavra de Deus diz, eu entendi, pastor, mas não apenas isso, eu entendi, pastor, e eu vou mudar. Se você não tem sido um crente fiel, e você tem investido e feito parceria com tudo e com todos, para o teu conforto, mas você não tem feito parceria e investido o seu recurso no reino, deixa eu dizer uma coisa, isso é pecado. É um bom momento para você falar assim, Senhor, quebra o meu coração, faça eu enxergar a realidade eterna e espiritual do teu reino, e Senhor, faça com que eu seja um cristão liberal. Eu quero investir no teu reino. Irmãos,
nós temos que agradecer. Deus tem sustentado a nossa igreja, e aqui está o conselho como testemunha. Vocês podem fazer assim, tá bom? O conselho é testemunha. Deus tem sustentado a nossa igreja, e tem sustentado a nossa igreja com abundância. É verdade. Deus tem sido muito bom para conosco. Nesse mundo afora, irmãos, há muitas igrejas que, infelizmente, né, deixam ali os seus líderes, os seus pastores sofrerem. Você fala assim, mas não há pastor mercenário? Há muito pastor arrancando o couro da igreja, e darão contas a Deus por esfolarem a ovelha, darão conta a Deus. Mas há muita igreja também que arranca o couro do pastor e coloca exposto no sol ainda. Como eu disse, eu louvo a Deus pela liberalidade que há nessa igreja, na manutenção, no sustento dos seus obreiros, dos seus pastores e na visão missionária. A gente tem investido de forma correta no reino. Mas eu estou falando da igreja como um todo. Agora, particularizando, talvez você, individualmente, fala assim, pastor, olha, considerando meus últimos investimentos, está ruim o negócio, viu? Está só pingando ali umas moedas ali no... Mas não tem investido, não. Não tem sido segundo a proporção do que eu tenho recebido. Tem sido umas moedinhas ali e tal, né? Mas não tem sido segundo a proporção que eu tenho recebido. Então você tem que sair daqui e falar assim, eu vou mudar. Em nome de Jesus, eu vou adorar a Deus também com aquilo que Ele tem me dado. Amém? Um amém bem forte, né, meus irmãos? Amém? Amém. Eu não quero dizer que amém confirme e vai resolver tudo, meus irmãos, mas pelo menos você sai daqui com a consciência. Tá? Vamos seguir nessa direção. E a nossa igreja, se Deus quiser, ela vai expandir mais. E dos recursos que nós temos recebido, vamos investir mais, alcançar mais, mandar mais missionários, para a glória e honra do Senhor. Feche os seus olhos. Pai, às vezes nós nos esquecemos que o melhor e mais sábio investimento que podemos fazer é um investimento no Teu reino. Isso não significa, Pai, que não devemos trabalhar e também nos preparar para o futuro, e pedimos que o Senhor nos dê prudência para cuidarmos também do nosso futuro e nos prepararmos, ó Deus, para os dias por vir, quando chegar a uma idade mais avançada, que o Senhor também nos dê sabedoria para isso, porque sabemos que em todo tempo, ó Deus, a nossa vida, ela passa diante dos Seus olhos e ela pertence a Ti. Mas, ó Deus, não permitas, Pai, que sejamos negligentes com os recursos que o Senhor nos tem dado. Ó Deus, mova o nosso coração, Pai, para fazermos parceria com a obra do Senhor, nos associarmos com missionários, plantadores, pastores no Teu reino. Ó Deus, nós Te agradecemos porque a Tua palavra diz que o Senhor nos supre segundo a riqueza em glória. O Senhor provê para nós muito mais do que nós precisamos e necessitamos. Abençoe, Pai, a Tua igreja essa que tem sido generosa, mas pedimos, Pai, que o Senhor também quebrante o coração daqueles que ainda não encontraram, ó Deus amado, a graça no contribuir e investir no Teu reino. Que o Senhor trabalhe nesses corações e nessas vidas. Nós oramos assim e pedimos Tua bênção em nome de Jesus. Amém.